A paz do Senhor a todos, seja muito bem-vindo ao nosso canal da EBD da IADIO, com participação nesta tarde, com participação da nossa UMADIO EBD. É com muita alegria que nós estamos aqui para lecionar uma pré-aula, subsídios, da quarta lição, a lição de número 4 da nossa Escola Bíblica para Jovens, que tem por título A Liberdade em Cristo. Esta lição que está baseado na carta de Paulo aos Gálatas. Eu me chamo Darley, sou pastor setorial em Joinville, na Assembleia de Deus, e também terceiro coordenador da UMADIO. E nós estaremos lecionando, então, esta pré-aula a partir de agora. Antes de tudo, é claro, eu quero te convidar a compartilhar esta aula, se inscrever no canal se você não é inscrito, e dar um like para que você possa ajudar a engajar ainda mais esta aula de hoje. Mas, sem mais delongas, eu quero dar início à nossa lição de número 4. A lição de número 4, que será lecionada no dia 27 de julho, que tem como tema o encontro em Jerusalém e os falsos irmãos. O texto principal desta lição se encontra em Gálatas, capítulo de número 2, versos, ou melhor dizendo, somente o versículo de número 8, que diz assim: porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. O resumo da lição tem como título o encontro dos apóstolos em Jerusalém não fez com que Paulo mudasse a sua pregação. O texto base nós vamos encontrar no capítulo 2 da carta aos Gálatas. O texto principal desta lição está no capítulo 2 da carta aos Gálatas e você acompanha comigo, por favor. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito comigo. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permaneça entre vós. Versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como a Pedro, o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou em mim com eficaz para os gentios. E conhecendo Tiago, Cefás e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos a destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Meus queridos professores e alunos que estão nos assistindo, eu quero nesta tarde, neste momento de tarde na qual estamos aqui gravando esta pré-aula, nós queremos ministrar para vocês justamente os desafios que o apóstolo Paulo teve quando esta igreja, ou quando alguns apóstolos que adentraram na igreja da Galácia, começaram a estimular o povo a duvidar do ministério, do apostolado de Paulo. E por causa disso, é claro, apóstolo Paulo escreve a carta
aos Gálatas, conforme já lecionado nas últimas 3 aulas passadas, já foi dado início a essa defesa do apóstolo Paulo, que desde o capítulo 1, ele está não somente defendendo o evangelho na qual ele prega, como também dando início, e nós daremos aqui continuidade, à defesa do seu ministério. No capítulo 1, por exemplo, ele está defendendo o seu evangelho. No verso 12, ele diz que o evangelho que ele recebeu é o evangelho que o próprio Senhor Jesus o revelou para ele. Ele não aprendeu com homens. Não é um evangelho que alguém ensinou para ele, mas ele afirma que é o verdadeiro evangelho ensinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o contexto histórico desta epístola, e eu quero aqui reiterar, embora outros professores já tenham dito, é que, na verdade, se levantou falsos apóstolos nessa igreja e começaram a duvidar do apostolado, do ministério de Paulo. E não somente a duvidar do ministério, como, por sua vez, também duvidariam da sua pregação. Aliás, quando alguém não tem confiança no ministério de outra pessoa, obviamente que ele também não vai ter confiança na sua pregação. Então, o apóstolo Paulo estava preocupado, tinha como foco principal nesta carta trazer justamente um esclarecimento do seu evangelho, mas também do seu ministério. E no capítulo 2 da carta, na qual é o texto base para a lição de número 4, apóstolo Paulo dá continuidade à sua história de vida. Obviamente que ele conta a partir do dia da sua conversão. No capítulo 1, por exemplo, a partir do versículo 14, 15 a seguir, apóstolo Paulo está relembrando e trazendo à memória e colocando ali no papel desde o dia da sua conversão. Quando Paulo, em Atos capítulo 9, se converte, está registrado através também da epístola, ou melhor dizendo, do livro de Atos, no capítulo 9, apóstolo Paulo, ele está sendo narrado através de Lucas a sua conversão. E quando Paulo se converte, em Atos capítulo 9, ele fica em Damasco e ali ele já começa, no impulso daquele primeiro amor, já começa a pregar o evangelho nas sinagogas e para aquelas pessoas de Damasco. Após isso, é claro, os judeus começaram a perseguir Paulo, porque Paulo até então estava trabalhando em favor do judaísmo e de repente ele começa a afirmar que Jesus é filho de Deus. Por causa disso, eles então planejam o assassinato de Paulo. Mas Paulo consegue fugir com a ajuda dos seus discípulos. É ali que o apóstolo Paulo também conhece Barnabé. Quando Barnabé fica sabendo de Paulo, ele leva Paulo pela primeira vez até Jerusalém. Isso está registrado no capítulo 1 também, de Gálatas, nos versos 18 e 19, quando ele se encontra pela primeira vez, aproximadamente após 3 anos da sua conversão, ele se encontra com Pedro e com Tiago, irmão de Jesus. Quando ele sai de Jerusalém, quando ele vai embora, ele até fica um tempo em Jerusalém, mas também aquele povo planejou matar o apóstolo Paulo. Então Paulo foi enviado para Tarso, ficou na sua cidade, ficou para Tarso, e naquela cidade onde é a sua cidade natal, apóstolo Paulo continuou seu ministério. No capítulo 2, ele diz que passado 14 anos, veja bem, 14 anos desde a primeira vez que ele foi para Jerusalém, passado 14 anos, aí nós entramos agora na lição, apóstolo Paulo, por revelação do Espírito Santo, ele novamente retorna para Jerusalém, tendo como companheiro Barnabé, o seu fiel companheiro, e também o seu filho na fé, o Tito. E dentro do capítulo 2, nesse registro, essa volta de Paulo para Jerusalém, que nós vamos então comentar juntamente com o nosso comentarista principal. A gente quer aqui transparecer o que de fato aconteceu nesta viagem e por que Paulo fez questão de compartilhar com os crentes em Gálatas esta viagem. Então veja bem, no tópico de número 1, temos como título Paulo defendendo o seu ministério. Veja bem, o primeiro objetivo, conforme já dito aqui,
apóstolo Paulo estava defendendo o seu ministério. Apóstolo Paulo, ou Paulo, estava defendendo o seu apostolado. Paulo queria provar para a igreja, e não com a intenção de agradar o povo, mas justamente por uma questão de autenticidade, por uma questão de ser referência. Apóstolo Paulo queria sim que aquela igreja tivesse consciência e convicção de que o ministério dele era um ministério de Deus. E quando diz a palavra através de Paulo que ele foi para Jerusalém na direção do Espírito Santo, nós observamos que o próprio Deus também estava conduzindo o apóstolo Paulo para uma oficialização do seu ministério. Porque a intenção desta viagem até Jerusalém era para justamente Paulo ter a aprovação do seu ministério diante dos apóstolos e a aprovação do evangelho que ele estava pregando. No tópico de número 1, que temos por título Paulo defende seu ministério, no subtópico 1 tem como título Voltando a Jerusalém. Apóstolo Paulo, então, ele volta para Jerusalém depois de 14 anos, desde a sua primeira ida até a essa cidade. E nesta cidade ele vai se encontrar com Pedro, Tiago, irmão de Jesus, e também no verso 9 ele diz que se encontra com João. Ele se encontrou com o trio, os 3 pilares da igreja primitiva. Entenda que, segundo o comentarista, a estratégia que Paulo utiliza de trazer uma defesa cronológica, contando detalhes do seu desenvolvimento ministerial, é justamente para não deixar brechas para que aqueles que estavam inventando histórias sobre sua vida pudessem, então, ficar constrangidos com a autenticidade do seu desenvolvimento ministerial. Nesta viagem que Paulo vai para Jerusalém, no subtópico 2 do comentarista traz como ênfase que ele leva Barnabé. Ele também leva Tito, que nós falaremos isso no tópico de número 2, mas vamos dar ênfase a justamente este fato de que Paulo ainda tinha Barnabé como seu companheiro ministerial. 2 pontos vamos analisar aqui nesse tópico 1. 3, na verdade. O primeiro ponto é apenas aqui, relembrando você que está nos assistindo, que Paulo voltou para Jerusalém para ter a aprovação do seu ministério e também a aprovação da sua mensagem. Mas nesta volta para Jerusalém, ele fez questão de levar Barnabé. Olha que interessante isso aqui. Se atenta comigo sobre esta observação do nosso comentarista. Barnabé foi o primeiro homem, foi o primeiro cristão, obreiro, conhecido como o filho da consolação, que acreditou no ministério do apóstolo Paulo. Barnabé foi o primeiro obreiro que já era aprovado o seu ministério pelos apóstolos de Jerusalém, pelos 12 discípulos de Jesus. Barnabé, usado por Deus, ao ver a vida do apóstolo Paulo, desde a sua primeira ida até Jerusalém, como também em Atos capítulo 11, quando Barnabé é escolhido para ir até Antioquia, ele escolhe apóstolo Paulo para levar com ele, porque Barnabé acreditava que o ministério do apóstolo Paulo era um ministério aprovado por Deus e que Paulo tinha sido chamado para pregar o evangelho aos gentios. Por que da importância de destacarmos isso aqui? Nós precisamos entender que não existe, nós não vamos conseguir e também não existe ninguém que consiga se desenvolver no ministério sem que Deus use pessoas para isso. O processo do discipulado é um processo bíblico. Jesus reservou para si 12, discipulou os 12 também tiveram seus discípulos, e aqui está registrado Barnabé como alguém que olhou para Paulo, adotou como discípulo e passou a investir no ministério do apóstolo Paulo. A primeira carta de recomendação que Paulo tinha foi Barnabé. Barnabé foi o seu fiel companheiro. Barnabé não olhou para a fama do passado do apóstolo Paulo,
mas Barnabé foi a carta de recomendação do ministério do apóstolo Paulo. É importante enfatizarmos isso aqui, a você que está me ouvindo, porque Deus sempre vai levantar pessoas para investir no seu ministério. Você não precisa se preocupar, se quem sabe você não é filho de pastor, se quem sabe você não é alguém muito conhecido, talvez você não tenha uma rede social tão bombástica e você fica aí preocupado com o seu ministério. Mas eu, como pastor, não posso deixar de ensinar e aplicar para a sua vida dizendo que Deus sempre terá pessoas que vão investir no nosso ministério. Deus é o comandante do ministério das pessoas na igreja. E ele sempre vai usar alguém que vai olhar para ti, e não importa o teu passado, não importa o que tu fez antes, mas importa quem tu é hoje em Cristo. Deus vai usar alguém que não vai olhar para o teu passado, não vai olhar para quem tu eras, mas vai acreditar no seu ministério. E foi assim que aconteceu por intermédio de Barnabé, que investiu no ministério do apóstolo Paulo. Outro ponto a ser destacado no tópico primeiro é justamente o subtópico 3, que diz assim, que Paulo ele foi conduzido até Jerusalém por uma revelação do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa isso. Apóstolo Paulo, ele recebeu do Espírito Santo uma revelação. Vá para Jerusalém. Isso aqui é algo maravilhoso, igreja. Você que está me ouvindo, você professor, você aluno que está me ouvindo, nós temos que entender que o Espírito Santo conduz os seus passos. O Espírito Santo conduz os nossos passos. Apóstolo Paulo estava enfrentando grandes ataques sobre o seu ministério. Então, com certeza, Deus agiria em favor de Paulo. E uma das estratégias que Deus utiliza na pessoa do Espírito Santo é justamente fazer com que Paulo volte para Jerusalém, para oficializar ainda mais o seu ministério. Para Paulo, como ele mesmo diz no capítulo 1, eu não estou aqui para agradar a homens, estou aqui para agradar a Deus. Paulo tinha convicção do seu ministério. Paulo não tinha complexos. Paulo não tinha um sentimento de vitimismo. Paulo estava tranquilo. Ele sabia da autenticidade do seu ministério. Ele sabia quem era o Deus que tinha o chamado. Mas Paulo era obediente à voz do Espírito Santo. E por revelação ele concorda, se submete e entende a importância de ir até Jerusalém, oficializar ainda mais o seu ministério. Nós temos que entender uma coisa, que Deus, ele não levanta pessoas para ficar como nômades neste mundo. Deus é um Deus organizado. O nosso Deus demonstra através da igreja primitiva, através do início da igreja, que ele é um Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus organizado. Ele é um Deus de referências. Ele é um Deus de recomendações. Para que o apóstolo Paulo pudesse ainda ter mais identidade do seu apostolado, ele precisava dessa oficialização. Ele obedece à voz do Espírito Santo e é conduzido até Jerusalém novamente. Ele teve uma experiência similar a isso em Atos capítulo 16, versículo 6, quando ele estava indo para Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu que ele continuasse aquela viagem. Mas por revelação do Espírito Santo, ele ouve o clamor da igreja de Macedônia e ele muda a rota e vai para a Macedônia. Estamos falando de um homem que conhecia a voz do Espírito Santo. E eu não posso deixar de aplicar aqui e deixar claro para você que me ouve, conforme o próprio comentarista também dá ênfase, o Espírito Santo continua falando aos nossos corações. O Espírito Santo continua querendo nos guiar nos mínimos detalhes. Ele quer nos guiar até mesmo na cidade que a gente vai morar. Ele quer nos guiar nas nossas mudanças extremas de vida. Ele quer ser o nosso Senhor. O Espírito Santo continua nos guiando. Outro ponto que é importante destacar mediante a essa
condução do Espírito de oficializar o ministério de Paulo é que Deus nunca deixará alguém de forma nômade nesse mundo. Eu acredito pela palavra de Deus, se tratando da igreja, nós precisamos sim observar quem são esses que se intitulam pastores, apóstolos, obreiros, pregadores, de onde eles vêm, quais são as suas recomendações. Nós observamos através das epístolas que todos os pregadores oficializados pelo colegiado apostólico tinham carta de recomendação. A carta de recomendação não é uma ideia nova. A carta de recomendação é um documento que oficializa quem são aqueles que levam a palavra do Senhor. Então tome cuidado com os falsos mestres que andam perambulando por aí sem líderes, se intitulando como apóstolos enviados por Deus, mas ninguém os conhece. Estão aí muitas das vezes como falsos profetas, falsos mestres, para poder saquear a igreja do Senhor. Mas o Espírito Santo conduz Paulo para oficializar ainda mais o seu ministério. Espero que você esteja compreendendo. Estamos aqui dando encerramento ao nosso primeiro tópico. E eu quero que você entenda que a intenção do apóstolo Paulo, darei ênfase novamente isso, de viajar para Jerusalém. Primeiro, ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Segundo, ele sabia que precisava oficializar ainda mais o seu ministério e também a palavra do evangelho que ele pregava. Para quê? Para que através desta atitude ele pudesse estar escrevendo essa carta e dizendo: vocês estão falando que eu não sou apóstolo, mas eu vou contar uma história para vocês. Eu já fui para Jerusalém 2 vezes e na segunda vez que eu fui, Tiago, conhece? Pedro, vocês conhecem, né? João, vocês conhecem também. Eles aprovaram o meu ministério e a mensagem que eu prego. Olha só que coisa linda! O Espírito Santo já estava prevendo o que Paulo sofreria na igreja de Gálatas. Mas o Espírito Santo já preparou tudo. E quando Paulo foi afrontado, quando duvidaram do ministério dele, opa, eu lembrei de uma coisa. Eu fui para Jerusalém. Eu sou um apóstolo. O ministério meu é oficializado por Deus e também por aqueles que Deus colocou como coluna da igreja. O segundo tópico traz como título os falsos irmãos. Apóstolo Paulo não levou apenas Barnabé, mas ele também levou a Tito. O comentarista faz questão de destacar este jovem pregador, este jovem pastor chamado Tito. Tito era grego, Tito não era judeu, Tito era grego. Por ser grego, ele era considerado um gentil e, obviamente, que ele não era circuncidado. Mas o apóstolo Paulo fez questão de destacar que nessa ida para Jerusalém, ele levou também a Tito. E é muito interessante tudo isso aqui, por quê? Lembrando que os falsos apóstolos que estavam confrontando Paulo em Gálatas, eles estavam duvidando, primeiro, da sua mensagem e segundo, do seu apostolado. Quando eles confrontavam a mensagem de Paulo, eles estavam confrontando da seguinte forma: eles estavam fazendo com que os irmãos cristãos da igreja de Gálatas voltassem a praticar, ou aqueles que nunca praticaram, começassem também a praticar as práticas judaizantes, iniciando pela circuncisão. Ou seja, vocês são cristãos sim, mas primeiro vocês têm que ser judeu, para depois a sua fé em Cristo ser oficial. Eles estavam criando essa mentira na cabeça do povo. Então veja bem, Paulo se lembra de que quando ele foi para Jerusalém, ele levou a Tito. E por que ele utiliza justamente este personagem? Porque ele traz ênfase, quando ele escreve a sua carta, que embora Tito fosse grego, Tito não foi circuncidado. Ou seja, ao chegar em Jerusalém, a coluna da igreja, Tiago, irmão de Jesus, Pedro e João, não exigiram a circuncisão de Tito.
Eu acredito que quando Paulo se lembrou desta viagem, ao registrar isso para a igreja da Galácia, traz mais ênfase ainda na sua pregação do evangelho, que é uma pregação que deixa muito bem claro que não há mais necessidade da circuncisão. E como o confronto oposto a isso era de que esses apóstolos estavam dizendo que eles deveriam se circuncidar, então Paulo justamente relembra ou traz a lembrança de que Tito era grego, cristão grego, que foi para Jerusalém com ele, mas eles não circuncidaram a Tito. Embora ele traz destaque dizendo que alguns falsos irmãos que estavam ali espiando toda aquela movimentação, tentaram de alguma forma induzir e constranger para que Tito pudesse se circuncidar. Eles estavam ali oprimindo a pessoa de Tito. Aliás, ele era grego, ele era gentil, ele não era da classe dos judeus. Mas o apóstolo Paulo deixa muito bem claro de que ele não cedeu a esta pressão. Tito era grego, Paulo levou ele como fruto do seu trabalho e também do seu ministério, e ele não cedeu. Presta atenção nisso. Ele não cedeu à pressão daqueles falsos irmãos, não os apóstolos, não Pedro, não Tiago, não João, mas falsos irmãos que estavam ali. O joio no meio do trigo, que se diz cristão, mas nas entrelinhas está ali para matar os crentes, está ali para ofuscar os crentes, oprimir os crentes, matar as ovelhinhas. Esses falsos irmãos tentaram oprimir Tito para que ele pudesse ser circuncidado. Entenda, queridos, eu preciso que você se atente para isso, por favor. O evangelho da circuncisão não existe. A circuncisão, a prática judaica da circuncisão não é mais necessária. As leis cerimoniais judaizantes não são mais necessárias. Tudo se cumpriu em Cristo. Mas dando destaque a justamente esta pregação da circuncisão, eu quero aqui citar um texto que está em Colossenses, no capítulo 2, o versículo 11 ao 12, lembrando que a circuncisão no Antigo Testamento simbolizava a aliança entre Deus e os homens. A aliança. Mas por causa da graça, por intermédio de Cristo, está descrito da seguinte forma: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Por que Tito, perdão, por que Tito não foi circuncidado? Por que os apóstolos não exigiram que Tito, em Jerusalém, fosse circuncidado? Porque a circuncisão, esse símbolo de aliança, não é mais necessário, porque agora a aliança que Deus tem conosco é em Cristo. E como símbolo desta aliança, a ação simbólica que comprova esta aliança é o batismo. Nós temos destacado em Hebreus, capítulo 6, uma das doutrinas em destaques ali é a doutrina de batismos. Batismo em águas, o selo no Espírito Santo e o batismo no poder do Espírito Santo. Esta aliança agora, ela vem através da fé no poder de Deus. No momento em que você crê em Cristo Jesus, você naquele momento tem um coração circuncidado. A sua alma, seu espírito, seu coração entra em conexão com Deus, entra em reconciliação com Deus. E você naquele momento está assinando o pacto da aliança com o nosso Deus. O sinal da aliança que temos agora no nosso coração é a pessoa do Espírito Santo.
Em Efésios capítulo 1, versículo 13 a seguir, a Bíblia diz assim: ao ouvir a palavra da verdade e crer no evangelho da salvação, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. É o selo, a marca, que é o penhor da sua herança. Ele é a garantia da sua herança. A circuncisão está registrada em nossos corações através da pessoa de Jesus Cristo. É por isso que Tito não foi circuncidado. Estamos chegando no final, mas eu quero dar mais 2 destaques sobre o tópico de número 2, os falsos irmãos. Nós temos que entender que dentro da igreja vai ter aqueles que ainda são joio, talvez nunca serão trigo, quem sabe se tornarão trigo, mas existe aqueles que no meio de nós estão ali sendo usados muitas das vezes para oprimir a sua vida, para tentar destruir o ministério. Mas a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 16 ao 20, conhecereis a árvore pelos frutos. Seja cauteloso com os falsos irmãos. Simples como a pomba, mas astuto como a serpente. Como que eu venço esses perseguidores? Como que eu venço esses que querem me oprimir, destruir o ministério? Como que eu venço esses? Muito simples. Efésios capítulo 6. A tua guerra não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Você vai vencer na oração. Você vai vencer na comunhão. E você vai vencer abençoando eles através da oração. Você vai vencer se submetendo a Cristo e Ele vai alimentar o teu espírito e você terá força para suportar e discernimento para não se submeter aos falsos ensinos desses que podem estar tentando te derrubar. A segunda coisa que é destacado, que nós observamos através do comentarista, não se submeta aos outros para agradá-los, se isso for fazer com que você negue o verdadeiro evangelho. Perceba que Paulo não se submeteu à pressão dos falsos irmãos que queriam fazer com que Tito se circuncidasse. Não se submeta às pessoas somente para agradá-las. Paulo destaca dizendo: eu não me submeti, estou aqui transliterando, eu não me submeti porque eu tenho convicção do evangelho que eu creio. Eu não preciso fazer aquilo que o evangelho não pede para mim fazer só para agradar aquela pessoa. Algumas pessoas, elas usam a passagem que Paulo escreve dizendo: fiz-me de judeu para ganhar os judeus, fiz-me de fraco para ganhar os fracos. 1 Coríntios 9, 20 ao 22. E alguns dizem assim: pastor, na verdade eu vou em festa com os amigos para tentar ganhar os amigos. Eu me misturo com as práticas pecaminosas para tentar ganhar eles para mim. Isso aqui é uma invenção da tua própria carne para a tua mente. Por quê, pastor? Porque você não precisa se submeter a nada que venha negar a sua fé. Não precisa. Apóstolo Paulo fala à igreja de Éfeso dizendo: não devemos nos ajuntar às obras infrutíferas da terra. Não devemos ser participantes das obras infrutíferas da terra, mas antes expor elas à luz. Não é participando que você vai expor a luz sobre essas pessoas. Então não se submeta a muitos para tentar agradá-los, se isso for negar o evangelho. Faça como Paulo, não se submeta. Quem sabe eram pessoas influentes em Jerusalém. Quem sabe eram pessoas que andavam pertinho de Pedro, que Paulo poderia pensar: olha, eu vou agradar essa pessoa aqui para tentar tirar uma lasquinha com Pedro lá. Mas não, não vou me submeter. Por quê? Porque eu sou uma pessoa soberba? Não, porque aquilo que eles querem que eu faça não é o que o evangelho pede para mim fazer. Seja fiel ao evangelho. Chegando no encerramento, o tópico de número 3, o evangelho da incircuncisão. Primeiro destaque que o comentarista traz para nós é o reconhecimento do ministério do apóstolo Paulo. Gálatas 2, versículo 9, apóstolo Paulo teve seu ministério aprovado pelo colegiado apostólico. Paulo
é oficialmente um apóstolo perante a igreja de Jerusalém. E o destaque também que trazemos aqui é que eles não pediram para Paulo mudar a mensagem que ele pregava. Apóstolo Paulo pregava o evangelho, que era o mesmo evangelho que Pedro também pregava. A mensagem que o apóstolo Paulo estava pregando não precisaria de modificações. Foi apenas ali combinado, destacado, que Paulo vai pregar aos gentios, porque esse é o seu chamado, enquanto Pedro pregará para os judeus. Ele foi reconhecido, ele foi aprovado. No subtópico 2, o comentarista nos traz o seguinte destaque: a recomendação dos apóstolos. Eles não só aprovaram a pregação de Paulo, como eles apenas pediram para que Paulo não esquecesse dos pobres. Tanto que Paulo traz isso em Gálatas 6,10, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E por último, o subtópico de número 3, 2 públicos e uma mensagem. 2 públicos e uma mensagem. Que coisa linda, né? Não importa o lugar que você esteja nessa terra. Não importa a cultura que você estará se encontrando em algum dia nessa vida. O evangelho é o mesmo. A diferença é claro que dependendo da cultura, os desafios serão maiores. Quem sabe os métodos, as estratégias, como chegar até lá, você vai ter que criar várias estratégias, vários métodos, mas o evangelho é um só. O evangelho é o mesmo. O evangelho da salvação pela graça, mediante a fé. O evangelho que não te isenta de responsabilidades. O evangelho que, embora a salvação não seja por obras, mas se você diz que tem fé, mas não tem obras, então a tua fé é morta. Tiago capítulo 2. O evangelho perfeito, equilibrado na pessoa de Jesus Cristo. O evangelho que faz com que você se submeta a Cristo para que o Espírito Santo capacite você a ter uma vida santa. Não é você que alcança a santificação, não é você que alcança a salvação, mas ao se submeter a Deus e se submeter à palavra do Senhor, o Espírito Santo te santifica. E Ele colocará na sua vida e no seu coração o fruto do Espírito. Esse é o evangelho da incircuncisão. O evangelho pela fé, que reflete em nós a luz de Cristo, as obras de Cristo, as práticas do Espírito Santo. Um evangelho que nos torna cidadãos celestiais, mas representantes de Deus aqui na terra. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Espero que esta aula possa ter te abençoado e te oferecido alguma coisa, alguma base para que você possa fazer ainda mais na sua próxima aula, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até mais.